Bom, primeiramente, bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de ecologia, né? Dessa vez falando então um pouquinho sobre o fluxo de energia na natureza. E a gente já começa com uma imagem ali muito bonita, né? Não sei se do nascer ou de um pôr do sol, fica mais no imaginário, né? Mas eu trouxe ela justamente para falar um pouquinho sobre esse nosso amigo que está tão distante e ao mesmo tempo tão perto da gente. Tanto nas sociedades humanas, assim, quanto na nossa cultura, né, da atualidade, falando de mundos fantásticos, o Sol ele sempre foi um objeto, né, um astro de grande veneração. Na cultura egípcia, por exemplo, a gente tem o deus Ra, que era o deus do Sol. E trazendo um pouquinho mais para o contexto da atualidade, no próprio universo fantástico de livros, de músicas, de jogos, enfim, né, tudo a gente tem essa veneração do Sol. Falando um pouco, não sei se vocês jogam ou não, né, de League of Legends, né, a gente tem na história o estado, na região de Shurima, por exemplo, onde é uma cidade que se construiu em volta de um disco solar, né, e esse povo ele venerava muito o Sol, né, tem até o ritual de ascensão de grandes guerreiros se tornavam espécies de deuses sobre a luz do Sol. Ainda falando sobre esse mesmo universo, no Monte Targon tem a população dos solares que veneram o astro, né, e a nível de religião mesmo, né, e trazem nele a explicação da origem da vida e etc. E por que eu estou falando um pouquinho disso? Né? É justamente para a gente entender, né, que apesar de ser um objeto de veneração religiosa, às vezes até da nossa sociedade, ele tem um papel muito importante na nossa biodiversidade, na nossa vida, né? E até mesmo na origem dos seres vivos. E por isso eu queria, né, promover esse momento de reflexão. Se a gente estivesse em aulas presenciais, a gente podia discutir isso, ia ser muito legal, mas como é uma aula síncrona, né, se vocês quiserem pausar o vídeo até, eu queria lançar essa pergunta. Né? E se de repente o Sol ele desaparecesse? Eu vos respondo, né? Deixando de lado um pouco consequências mais cósmicas, como a própria gravidade, por exemplo, né, que a gente orbita o Sol, né, trazendo mais para um exemplo biológico e sistemático, mas fechado de certa forma, se o Sol desaparecesse, a primeira coisa que a gente ia notar é que o planeta ele ia ficar muito frio, ele ia se congelar inteiro, e só nisso a gente já perderia grande parte da nossa biodiversidade que não está adaptada a esses ambientes. Né? Só que a gente não vai muito entrar em detalhes sobre isso, a gente até falou um pouco, né, sobre mudanças climáticas e etc. na aula passada. O que eu quero dizer, né, mais nessa aula de hoje, é que o Sol, né, principalmente quando a gente fala de fotossíntese, ele é responsável pela produção, pela fonte de energia principal que alimenta toda a biodiversidade terrestre aqui. Né? E aí a gente relembra um pouquinho os conceitos de seres autotróficos e heterotróficos, por exemplo. Seres autotróficos, a gente estuda em biologia, eles são aqueles seres vivos que conseguem produzir energia, né, por si mesmos. Eles conseguem pegar essa energia de matéria inorgânica e, através de reações bioquímicas, sintetizar isso em biomoléculas. Já os seres heterotróficos, a exemplo, a gente pode citar nós mesmos, eles não conseguem produzir essa energia, não conseguem. E para conseguir, né, para adquirir isso, a gente come os seres autotróficos, por assim dizer, para a gente mesmo, né, para suprir o nosso corpo, as nossas funções biológicas energeticamente. Né? Mas voltando um pouquinho, né, as plantas elas são os principais seres autotróficos que a gente tem, né, em terra, por exemplo. E por isso é tão importante e tão interessante a gente citá-los através do processo de fotossíntese, por exemplo. Elas pegam moléculas inorgânicas de água, por exemplo, e de CO2, e sobre a luz do Sol, sobre os raios que ele emite, que ele bombardeia a nossa Terra, ela consegue sintetizar, né, moléculas orgânicas. Ali na imagem vocês conseguem ver uma molécula de glicose,
além do nosso oxigênio que a gente respira, por exemplo, e que é muito importante para a nossa atmosfera terrestre. Essas moléculas, essas biomoléculas, a gente chama de biomassa. A biomassa ela é qualquer biomolécula, molécula orgânica, que ela carrega um potencial energético muito grande. A glicose ela é um exemplo disso. E a biomassa ela só é produzida por seres autotróficos, por plantas, enfim. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Nós, os seres autotróficos, heterotróficos, perdão, a gente não consegue produzir isso. E por isso que a gente fala, às vezes, e até aparece no livro de vocês, que seja de forma indireta ou seja de forma direta, toda a biodiversidade terrestre, de planeta Terra, que a gente tem, ela consegue energia através desses seres autotróficos, que só conseguem produzir essa energia, no caso dos fotossintetizantes, através do Sol. Por isso que ele é muito importante para a gente. E eu dei esse rodeio todo justamente para a gente chegar nessas relações entre seres autotróficos e heterotróficos, porque quando a gente come, por exemplo, uma planta, ou enfim, um outro ser vivo, a gente tem um fluxo de biomassa, a gente tem uma transferência de energia entre os seres vivos, e é justamente nisso que a gente vai se aprofundar. Eu trago uma teia alimentar aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nela dá para ver bem direitinho esse exemplo. A gente tem ali mais na base as plantas, seres autotróficos, que produzem biomassa, e mais acima, em níveis superiores, a gente tem seres heterotróficos, que vão estar tanto consumindo plantas quanto consumindo seres vivos que consomem essas plantas. Nisso dá bem para notar essa transferência de energia entre os seres vivos. E notem mais um detalhe que eu chamo a atenção aqui. Se vocês analisarem essa teia, a gente consegue enxergar níveis organizacionais. Na aula passada a gente viu os níveis de organização ecológica, de organismo, comunidade, ecossistema, enfim. Aqui a gente tem algo parecido. Esses níveis que vocês enxergam são chamados de níveis tróficos. E atentem-se àquela cadeia alimentar que eu trouxe ao lado. A gente já vai falar melhor sobre ela. Sobre esses níveis, nos níveis mais basais, no nível mais basal, a gente tem os produtores, que são justamente esses seres autotróficos. Então a gente inclui plantas, a gente inclui fitoplânctons, por exemplo, enfim, seres que conseguem fazer essa produção de biomassa através da matéria orgânica e da energia. Pode ser do sol, pode ser uma energia química também, enfim, esses são os produtores. Os que consomem esses produtores são chamados de consumidores primários. E aí eu trouxe um coelhinho, trouxe uma vaca também. Eu amo coelhos, amo vacas. Infelizmente, mais para a infelicidade das vacas, eu as como eventualmente. Mas atente-se a esses detalhes. Os consumidores primários, como eles consomem produtores, majoritariamente a gente vai encontrar exemplares herbívoros, Como consumidores secundários, eu trouxe o lobo-guará e os seres humanos. O lobo-guará, por exemplo, ele come os coelhos que se alimentam dos produtores, e por isso ele é um consumidor secundário, quando a gente fala de níveis tróficos. E eu queria chamar a atenção para mais um detalhe interessante, que é a presença do ser humano ali. Um organismo, uma espécie, ela pode estar presente em vários níveis tróficos diferentes. Na medida em que a gente come uma vaca, a gente é um consumidor secundário, por exemplo, naquele churrascão de domingo. Só que a gente pode também botar uma saladinha no prato ali, meio de lado, para dar uma enganada, que a gente é saudável. Nesse sentido, a gente se torna consumidores primários. Então, um organismo ele pode estar em vários níveis tróficos, depende apenas da perspectiva que tu vai analisar uma cadeia ou uma teia alimentar. E por fim, a gente tem os decompositores, que são principalmente bactérias e fungos, e que vão estar atuando em todos os restantes níveis, e vão estar sendo responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, seja quando uma planta ou um animal morre, seja quando ele defeca, por exemplo, que a gente tem nas fezes uma grande quantidade de biomassa também, que os decompositores fazem esse papel de decomposição, como o próprio nome diz. E agora eu queria explicar um pouquinho sobre bioacumulação, que entra
nessas cadeias, nesse assunto de cadeias alimentares, né? E para isso eu queria trazer também um simulador. Eu vou cortar agora a tela. Bom, então falando agora sobre bioacumulação, eu trouxe esse emulador, esse simulador, para a gente explorar um pouquinho mais esse conceito. E eu já vou deixar ele iniciando aqui, porque ele demora um pouquinho para mostrar ali o seu funcionamento, digamos assim, para mostrar os dados que a gente quer analisar. Basicamente, o que é a bioacumulação? É uma coisa bem de nome, é uma coisa bem intuitiva. Bioacumulação ela é um fenômeno, geralmente ele causado por ações antrópicas de nós, seres humanos. E o que vai acontecer? Basicamente, ela fala sobre como toxinas, como metais pesados, agrotóxicos, eles se acumulam na medida em que a gente vai subindo de nível trófico. Por exemplo, desde produtores até consumidores, lá em seu pico, nos níveis mais altos de uma cadeia alimentar ou de uma teia alimentar. E aí a gente já consegue ver uns dados bem interessantes aqui nesse site. Ele demonstra uma comunidade aquática, muito provavelmente marinha, onde tem ali nessa cadeia, exemplificada nessa comunidade, fitoplânctons, zooplânctons, smelt, que é um peixinho menor, salmões, e por último pelicanos. Basicamente seriam esses organismos. E ele explora o que aconteceria se a gente adicionasse uma concentração de um agrotóxico, aqui ele denomina DDT, é o nome dessa toxina, e como ela vai se acumulando, desde quando jogada no meio, através do tempo, enfim, como ela vai se acumulando na medida em que a gente avança, a gente constrói níveis tróficos superiores. Eu acho que aqui, eu vou parar, já dá para a gente falar um pouquinho disso. Eu falei para vocês da comunidade, e o que acontece? Quando a gente tem essa toxina, um metal pesado, ou enfim, um agrotóxico no meio ambiente, a tendência é de que ele acabe se acumulando num organismo que vive naquele meio. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo, o corpo dos seres vivos, às vezes a gente não tem afinidade química com certas moléculas, com certas substâncias. E assim, quando a gente ingere-as, a gente não consegue excretar elas depois. Assim, elas se acumulam. E principalmente os metais pesados e os agrotóxicos, a tendência deles é se acumular, como eu disse anteriormente. E dá para ver bem direitinho aqui, talvez nem tanto, mas enfim, nesse gráfico ao lado, a gente adicionou uma concentração no simulador X, desse DDT, desse agrotóxico, e olhem que interessante, nos fitoplânctons está bem baixinho assim a concentração. Nos zooplânctons que consomem esses fitoplânctons, a gente já tem uma concentração maior disso dentro desses organismos, dessa população de zooplânctons. Quando a gente vai para o esmalte, para esse peixinho menor, a gente aumenta também. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho, mas mostra aqui no gráfico, tem a legenda bem bonitinha também. Quando a gente vai para o salmão, esse número aumenta ainda mais. E por fim, lá no topo da cadeia alimentar, nos pelicanos, a gente tem esse número ainda mais acentuado. Então a gente vê que isso vai se acumulando. E por que vai se acumulando? Por que não tem mais e no outro tem menos? Justamente porque lá na população de fitoplânctons não é tão grande, mas um zooplâncton, para adquirir a sua biomassa, para conseguir suprir as suas demandas energéticas, ele precisa consumir vários fitoplânctons com uma concentração X desse agrotóxico. E a mesma coisa vai acontecendo na medida em que a gente vai para os níveis mais superiores. Um peixe pequeno ele vai comer vários zooplânctons, um salmão, vários peixes pequenos, e um pelicano, vários salmões. Então a tendência é de que um metal pesado, um agrotóxico, ele aumente a sua concentração dentro do organismo à medida em que a gente sobe nos níveis tróficos. E é basicamente isso que esse simulador faz. Eu posso botar o link aí na tela para vocês testarem também, e, enfim, brincarem um pouco com esse simulador. Voltando para os slides aqui,
né, a gente tem uma imagem, uma representação desse processo também ali ao lado. E vocês podem ver que está o ser humano lá no topo da cadeia todo, né, pegando todos esses metais pesados, esses agrotóxicos para si, né, na medida em que ele consome peixes, né, que são predadores de topo, por exemplo, num ecossistema aquático. E o que essa acumulação faz? Né? É um ramo muito grande de pesquisa, mas vai desde câncer a várias doenças, vários danos que a concentração elevada, né, seja de metais pesados, seja de agrotóxicos, vai causar dentro de um organismo, não só do nosso, né, mas dos demais também. E por isso que é tão importante a gente, às vezes a gente vê esse negócio de poluição dos oceanos, né, dos ecossistemas e não se toca muito, né, mas isso são coisas que afetam a gente também, né, a nossa saúde, a saúde das pessoas que estão à nossa volta. E eu trouxe novamente para discussão, né, o rio que a gente tem aqui em Santa Rosa, o Pessegueirinho, né, e mais para reflexão, para a gente imaginar, né, que tipo de substância, que tipo de concentração tem nele. Tenho certeza que se fosse uma aula presencial, por exemplo, né, o IF tem um laboratório de química, a gente poderia fazer amostras, né, desse rio e medir através de reagentes, ia ser bem legal. Né? Quem sabe se as aulas presenciais voltarem, a gente não pode fazer isso também, creio que ia ser bem interessante. Né? Mas serve da gente ver. Claro que eu acho que ninguém deve comer os peixes que tem nesse rio, né? Mas é interessante de qualquer forma. E aí a gente vai para o nosso próximo conteúdo, né, que seriam as teias alimentares. As teias alimentares nada mais são, né, do que o aumento da complexidade de uma cadeia alimentar, por assim dizer. É como se fossem várias cadeias alimentares. Né? E dentro de uma teia alimentar, a gente explora muito mais relações, né, muito mais interações entre os seres vivos dentro de um ecossistema ou dentro de uma comunidade, por exemplo. Né? Ali a gente consegue identificar produtores, consegue perceber consumidores, né, em seus vários níveis, consumidor primário, secundário, terciário, enfim. E eu até coloquei ali umas bactérias no cantinho para a gente não se esquecer dos decompositores também. É bem simples, né, não é nada novo, é só meio que um aumento na complexidade das relações entre os seres vivos que a gente tem dentro de uma cadeia alimentar, transformada então em uma teia. E o que acontece se a gente exclui, se a gente extingue uma espécie, por exemplo, de uma comunidade, por exemplo? Isso que é bem interessante da gente explorar também. Para os olhares mais atentos, deu para perceber que essa é uma comunidade que já existiu há pouco tempo atrás, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Né? No Rio Grande do Sul a gente tem dois principais biomas, que é o da Mata Atlântica e o do Pampa. Né? Mais para frente, nas aulas de biomas, a gente vai ver o quão degradado e quão destruído foi esses biomas. Mas não cabe tanto a gente entrar em detalhes aqui. A onça-pintada é um animal que era presente, ainda é, eu acho, ainda é presente na Mata Atlântica e que hoje em dia a gente quase não tem mais ocorrência aqui no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, só no Parque do Turvo que existem alguns relatos. E o que acontece quando a gente tira, né, quando a gente faz isso com uma espécie, por exemplo? Provoca sua extinção ou a diminuição drástica da sua população. Basicamente, a gente entra num desequilíbrio ecológico porque bagunça todas essas relações, todas essas teias. O porco do mato e o gambá, por exemplo, né, que eram predados e tinham a regulação da população deles feita pela predação da onça-pintada, eles aumentam de população, eles crescem em número porque eles não têm mais esse mecanismo de regulação. E quando essas espécies elas aumentam em número, elas começam a afetar outras espécies que estão ali e competem, por exemplo, pelos mesmos recursos. O exemplo que a gente tem na teia alimentar é o fruto. Se a gente tem um crescimento muito grande da população de porco do mato e de gambá, a gente meio que a demanda acaba não suprindo, né, a demanda desse fruto. E isso danifica tanto essas espécies quanto outras espécies nativas, como é o caso da galinha, do emboá, tá ali na imagem, e do tatu. Isso tem várias repercussões,
né, várias consequências, né, ao longo. E que não é possível a gente entender pela completude, mas se sabe que quando a gente elimina uma espécie, a gente tira ela, esse tipo de bagunça começa a acontecer. E não bastou para o ser humano, para nós rio-grandenses, só tirar o habitat da onça, matar ela por causa de caça, enfim. Né? A gente ainda ferrou muito mais essas comunidades, né? Esses biomas. A gente adicionou uma espécie de porco do mato que é exótica. Atentem-se para esse conceito de espécie exótica. Espécie exótica é quando a gente pega uma espécie de um outro bioma, de um outro ecossistema lá, enfim, seja da distância que for, e adiciona, introduz essa espécie, né, num ecossistema local. Né? E isso tem severas consequências, porque essa espécie muitas vezes vem com vantagens competitivas, seja na predação, seja na competição, né, por território, por recursos, enfim. E é o que acabou acontecendo com a introdução de uma nova espécie de porco do mato exótica aqui. Né? Não só prejuízos aos seres humanos, sociais e econômicos ela causou, mas também um prejuízo muito grande para a nossa biodiversidade, porque ela é uma espécie que se reproduz muito rápido e que ela é muito agressiva, né? E tem vantagens competitivas em relação às espécies nativas, crescendo exponencialmente, né? Competindo por muito território e por muito recurso, bagunçando toda essa teia alimentar. Então a gente consegue ver, né, basicamente nesse tópico, como que essas relações elas são complexas e o que acontece quando a gente tira uma espécie nativa, por exemplo, por meio de extinção, enfim, ou acrescenta uma espécie exótica, uma espécie nova, meio que bagunça tudo. A dissipação de energia, então, ao longo da cadeia ou da teia alimentar. Isso é um tópico muito interessante da gente trazer e que converge com o restante que a gente abordou na aula de hoje. Basicamente, essa energia, essa biomassa, né, ela se dissipa, né, na medida em que a gente sobe, né, nos níveis tróficos, desde os produtores até os consumidores, que representam predadores ou espécies que estão no topo, né, de uma cadeia ou de uma teia alimentar. E como que isso ocorre, basicamente? Vamos usar o exemplo da imagem mesmo. Ali nos consumidores primários, a gente tem uma espécie de rato e algumas espécies de insetos também. O que acontece? Esses consumidores primários eles vão consumir os produtores. E como que se dá essa perda de energia? Porque ele vai consumir a biomassa dos produtores e tudo, né? E a expectativa é que essa quantidade de biomassa ela se replique e né, ela não se perca ao longo da cadeia. Mas a gente, né, e esses consumidores primários, eles também exercem outras funções, eles não só crescem, eles gastam muita energia nas suas funções metabólicas, né, como por exemplo o movimento muscular, enfim, a construção de tecidos, tudo isso faz parte. Né? Nem tanto a construção de tecidos, porque daí tu ainda tem, né, um mantimento da biomassa, não é totalmente perdida. E esse gasto de energia, né, por causa do metabolismo, por exemplo, ela vai ser dissipada ali na imagem, por exemplo, na forma de calor, por exemplo. Quando eu movimento um músculo, eu gasto energia, né? E por isso que a gente não tem a mesma quantidade de biomassa e de energia também, né, no nível trófico se repetindo no nível trófico subsequente. A gente tem essa dissipação, a gente tem esse gasto energético. E não apenas isso, né, a gente também elimina uma parte considerável da biomassa nas nossas fezes porque não conseguimos aproveitar, né, em sua totalidade. Vocês conseguem ver daí então, né, essa verticalidade, né, quando a gente analisa esse formato piramidal, porque realmente vai se perdendo a energia, essa biomassa ela vai se dissipando ao longo da cadeia alimentar. E outra coisa que é interessante da gente analisar na imagem também, só para não perder, é a ação dos decompositores em tudo isso. Né? Porque os decompositores, seja através da morte de um organismo, né, e sua decomposição, seja através da decomposição das próprias fezes, a gente tem uma ação muito interessante, porque esses decompositores, eles decompõem, eles quebram, né, essas biomoléculas, e, enfim, em
moléculas menores, em substâncias menores, a gente pode denominar de nutrientes, por exemplo, que acabam voltando para o solo e são reutilizados pelos produtores. Então, além dessa dissipação de energia que a gente analisa ao longo de uma cadeia, de uma teia, enfim, a gente também vê que essa transferência de energia, né, esse fluxo energético, é uma coisa, de certa forma, cíclica também, o que é muito interessante, muito da hora da gente ver. E aí a gente chega então nas pirâmides ecológicas, que são o nosso conteúdo final, por assim dizer. E por mais que pareçam complexas, tem número, tem um monte de coisa, elas são bem simples de entender, né? Primeiro a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia, que são as que a gente vai abordar hoje. A pirâmide de números, ela é bem intuitivo, né? O que o nome fala. Ela vai quantificar esses indivíduos que vão estar num sistema, né, num sistema biológico, por assim dizer. Então, ali, à esquerda, vocês conseguem ver um exemplo de um ecossistema aquático, né? Então, a gente tem fitoplânctons, a gente tem zooplânctons, peixes pequenos e peixes maiores que comem esses peixes pequenos. E representa ali, né, a quantificação em números, infelizmente não aparece, mas seria em números, quanto que é necessário de um nível trófico, né, para suprir o seguinte. Então, quantos fitoplânctons são necessários para suprir a demanda energética de uma população de zooplânctons, né, e assim, subsequentemente, né, zooplânctons necessários para suprir uma comunidade, não, uma população de peixes pequenos, né, de peixes pequenos para suprir uma demanda energética de uma população de peixes carnívoros. E essa pirâmide nem sempre ela vai ser certinha assim, ela pode ser, do exemplo à direita, que é de um sistema terrestre, onde a gente tem uma árvore, né, suprindo, né, a demanda de várias lagartas que vão suprir a demanda de alguns pássaros. Tudo isso numericamente falando. A pirâmide de biomassa não vai fugir muito disso também, né? Ela vai quantificar essas necessidades e etc. na forma de biomassa. E ela apresenta justamente essas deformidades porque envolve muitos fatores, incluindo, por exemplo, a taxa de reprodução de uma espécie e a taxa de mortalidade também, né? Bem como outros tipos de quantificação. Mas ela vai quantificar, então, a biomassa apenas. A de energia, por fim, ela parece um pouco mais complexa, mas é bem fácil de entender também, né? E ela vai quantificar, basicamente, né, quanto tem disponível de energia no nível trófico, ali sinalizando os quadrinhos, o quadrinho em branco, e o quanto de energia que está disponível desse nível trófico, quanto é utilizado no nível trófico subsequente. Essa energia, a energia potencial, digamos assim, disponível, ela está em branco. Já a energia que realmente é transferida para o nível trófico superior, né, ou subsequente, ela está em laranja, né? Então a gente vê até essa questão da dissipação da energia, da perda de energia de um nível trófico para outro, que é aquilo que a gente estava estudando também, a gente estava abordando. Essas são as referências que eu utilizei para fazer a aula de hoje, e antes de mostrar a síntese e o resumo final dos principais conceitos que a gente viu nessa aula, eu queria apresentar um trabalhinho avaliativo que eu espero que vocês gostem, né? Vou estar cortando a tela agora. Bom, então o trabalho avaliativo que eu vou estar apresentando para vocês, né, que eu quero que vocês façam, é uma ideia bem simples, né? Eu queria que vocês, através da escolha de um filme, de um documentário, de uma série, de um livro, enfim, vocês conseguissem produzir, né, uma teia alimentar com organismos retirados então dessa obra que vocês vão ter livre escolha. Inclusive, né, pode ser documentário com animais que a gente tem no mundo real, mas pode ser animais fantasiosos, ou enfim, vocês têm a liberdade aí para fazerem, né, vai da criatividade de vocês, o que vocês acharem mais interessante, né, e fazer daí uma teia alimentar. Esse é o trabalho mais extenso, digamos assim, mais complicadinho de fazer, que vocês vão ter no decorrer, né, das minhas aulas, e por isso que ele vai ter um peso maior assim na nota, eu já adianto para vocês também. Mas enfim,
Primeiro item, então, da teia alimentar, ali eu coloquei aqui, a gente já viu na aula de hoje, mas a ideia é que vocês montem a própria teia, né, com os organismos escolhidos de uma obra específica, né, de livre escolha, enfim. Vocês podem utilizar tanto o Photoshop, o Paint, o Google Slides, né, que é a plataforma da Google Online, onde vocês conseguem fazer apresentações em PowerPoint. Também é uma ótima plataforma, eu super indico, porque vocês conseguem movimentar ali, né, livremente a foto dos organismos, fazer setinha e tudo, é muito boa, vocês podem utilizar também. Enfim, a ideia é que fique algo parecido com isso. Vocês não precisam utilizar todos os organismos que estão presentes na obra, tem ali um mínimo, mas passando desse mínimo que está nos requisitos, vocês conseguem, né, tem a liberdade que quiserem para fazer essa teia alimentar. No segundo item, vocês vão colocar o nome de vocês, assim como a obra que vocês retiraram, o nome da obra, seja um livro, seja um filme, seja um documentário, vocês vão colocar aqui juntamente com o nome de vocês. Isso aqui é um template, né, só para deixar claro. Vocês vão pagar essas informações primeiro, vão pagar essa teia alimentar e vão fazer o de vocês. No terceiro item, né, vocês vão colocar então os níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores, e vão colocar ali em qual deles se encaixa cada organismo que vocês colocaram lá na teia alimentar. Por isso que é muito importante que tenha tanto o nome quanto a foto desse organismo, né, para vocês listarem. E lembrando que uma espécie, um organismo, ele pode estar presente em vários níveis tróficos diferentes, atente-se a isso, né, porque também vai ser avaliado, né. Aqui tem os requisitos, né, eu coloquei algumas dúvidas que podem ser comuns, mas lembrando, né, qualquer dúvida que vai além disso, vocês podem me chamar, minha vontade, eu estou aqui para isso. Então eu coloquei meu e-mail e também o meu telefone, né, que tem o meu WhatsApp, por exemplo. E fiquem realmente, né, bem à vontade para poder me chamar. Seja para tirar dúvidas sobre o trabalho, seja para tirar dúvidas sobre as aulas também, né, eu estou aqui para isso. No tópico 5, né, eu coloquei para vocês apontarem sugestões, né, ou críticas, tanto positivas quanto negativas, para a gente incrementar nas futuras aulas de biologia, né, e principalmente críticas negativas, porque é a partir delas que a gente aprende, né, e eu juro que eu vou tentar mudar, em que daí seria o espacinho que vocês têm para colocar essas sugestões, essas críticas, enfim. No tópico 6, aqui eu tentei trazer uma ideia um pouquinho diferente, né, que depois que vocês enviarem, então tiver tudo prontinho, se vocês me autorizarem, eu queria postar as teias alimentares de vocês, né, nesse Instagram aqui que está em destaque, né. A ideia é de que a foto com mais curtida, as duas fotos com mais curtidas, no final do período letivo que eu estiver dando aula, no caso, né, elas sejam premiadas, né, com um prêmio simbólico. Daí, eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho trabalho, então eu pensei mais em, sei lá, um lanche, alguma coisa assim, no valor de uns R$30, assim, que eu posso pedir e mandar para casa de vocês, ou até mandar por Pix, enfim, daí vocês escolhem com mais liberdade. Seriam daí as duas fotos com mais curtidas, assim. E atente-se aqui, né, para marcar se vocês autorizam ou não que elas sejam postadas. Se não for marcado, eu vou considerar como não autorizado, por exemplo. Daí, basicamente era isso, o trabalho avaliativo, né, é a construção dessa teia, né, e a especificação do papel, né, de qual o nível trófico de cada organismo ali. Aqui, né, só para não voltar nos slides, mas vai estar lá também, eu vou encaminhar para vocês, tá a síntese, então, né, dos principais tópicos que foram mais importantes e que a gente abordou na aula de hoje, né, e vamos lá desde os conceitos mais básicos, mais de revisão, né, como seres heterotróficos e autotróficos, até os conceitos mais específicos e que são importantes de vocês aprenderem, né, também. Né? Daí fica mais como um material de revisão quando vocês têm alguma dúvida ou quiserem dar uma olhada, enfim. Basicamente seria isso a aula de hoje. Eu queria agradecer muito a atenção de quem viu o vídeo, né? Tenha um ótimo dia. É isso aí. Até mais.